Podem vir comprar. O caminho foi aberto para vender, com toda a segurança. A cidade bem guardada cerca o morro e senta bala. Não perdoa nem criança. Está tudo no projeto. Preto, pobre, periférico, não pode nem chegar perto. Os donos do comércio pagam bem por isso. Lucro garantido. Bancam até efetivo policial para esvaziar o parque público, apontando quem tem aparência de marginal, igual à aparência de camelô, igual à aparência de favelado, igual à aparência de assaltante, igual à aparência de africano, igual à aparência de revoltado. Quando a polícia matar, quando um playboy espancar, quando um grupo linchar, não tenha pena. Quando a criança sangrar e sua mãe chorar, não tenha pena, pois a criança era preta. É muita treta na cidade olímpica. Acari, Alemão, Maré, Providência, Chapéu, Cantagalo, Vidigal, Babilônia, Jacaré, Manguinhos, São Carlos. Toda favela sempre sabe, quando cala ou quando grita, que a mão a ordenar e enfeitar a cidade é a mesma mão que engatilha a chacina. Contagem regressiva para os jogos, maior número de copos, medalha de caveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização, dá não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto, vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão. Não por acaso várias linhas estão cortadas, letra suspeita e do túnel não vai passar. Se acha mesmo que nada tem ligação, a TV é bom desligar. Passou a Copa, continua enlatado. Parca, metrô, trem, BRT, tá ruim pra entrar. Quer convencer quando a minha está se ferrando. Se é bom, bota a mãe pra usar. Olimpíadas da negação é pra gringo, não pra nós, povão. No Rio é tiro, porrada e bomba, com a tal pacificação. Hoje, a pessoa sai 5 horas da manhã para trabalhar. Quem saiu para trabalhar fica preocupado com quem ficou em casa. Quem ficou em casa fica preocupado com quem saiu para trabalhar. Ela foi invadida pelo Exército meses antes de ser realizada a Copa do Mundo. A gentrificação mudou muito a favela. As pessoas não se conhecem mais, entendeu? Os negros que habitavam a comunidade, muitos deles saíram. É uma repressão muito maior, né, que a prefeitura organizou. O camelô é pego aqui, é colocado dentro da viatura, é espancado até a delegacia, torturado até a delegacia. Chega na delegacia, a delegacia não atende porque o cara está machucado, manda a guarda levar para o hospital, aí o garoto vai sendo espancado até o hospital. Diálogo não se busca com intervenção armada. É como se tivesse declarado uma guerra aos pobres. Tá ouvindo não? De pé. Aqui, levanta a camisa aí. Calma aí. Todo mundo levanta a camisa aí. Calma, filhão. Levanta a camisa aí. Mas pra que isso? Mas pra que? Olha só, cessa o papo. Não posso filmar não, você pode filmar. Tá filmando?
A gente está aqui no Morro do Timbal, é o único morro que a gente tem na Maré. Junto com a Baixa do Sapateiro, são as primeiras favelas do conjunto de favelas da Maré. Ela foi invadida pelo Exército meses antes de ser realizada a Copa do Mundo. No início, os moradores da Maré até acharam que bom, né? Vão entrar, vão trazer a paz. Só que a convivência com eles trouxe uma outra realidade, trouxe um outro desafio, que era o de conviver com isso e continuar trabalhando, continuar estudando, continuar fazendo comunicação comunitária, continuar militando dentro desse espaço, que passou a ser coisas impossíveis de serem realizadas, porque o braço armado do Estado com tanque de guerra é muito forte. E a gente está na favela de Acari, né? É uma favela da Zona Norte do Rio de Janeiro, uma das favelas mais antigas. Na verdade, os problemas se começaram a se acentuar no PAN 2007. Enquanto a Força Nacional ocupava algumas favelas, aumentou as operações policiais nos batalhões de área, com o advento do Caveirão também, né, que possibilita a polícia ficar o dia inteiro na favela, um comando de 24 polícias, 18 polícias no Caveirão, ocupa a favela o tempo inteiro. A UPP, né, ela entrou aqui no Jacarezinho em 2012. Pô, a gente foi acordado 6 horas da manhã com um helicóptero, né, a televisão já mostrando a entrada de tanque de guerra por Manguinhos, Jacarezinho. Cara, assim, de verdade, as melhorias que foram prometidas de esporte, lazer e tal, sinceramente, elas não aconteceram. Fora as tensões, né, que a gente vive com essa situação que a gente não consegue ainda lidar de uma forma amigável porque uma das partes não propõe a afetividade, né? Muito pelo contrário, propõe a repressão, propõe a opressão a todo momento, em vários quesitos de impedir que a gente esteja na rua, determinados horários, fora os assassinatos que têm acontecido e tal. 6 amigos meus assassinados, né? Tipo, amigos próximos, vizinhos de parede. Nós estamos no Complexo do Alemão, aqui mais específico é a estação da Baiana, né? A gente está numa região onde entrou o PP, né? Então, a pessoa ser pobre, preto, favelado, obviamente, estamos na favela, fica complicado, né? A gente tem que estar sempre atento o tempo todo, não é só à noite, de manhã também. Ultimamente mesmo tiros durante a manhã, tarde, horas que crianças estão voltando para a escola, então atenção redobrada sempre aqui, né? A gente sabe que a gente recebeu os tanques de guerra porque a gente está num local estratégico do Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto internacional. A gente está próximo à linha vermelha, linha amarela e Avenida Brasil. Então eles precisavam controlar essa chamada revolta da gente, porque a gente não aceitava as nossas mortes, o nosso sangue no chão, em troca de um mega evento. Naquele momento foi noticiado as Olimpíadas, né? Como a Copa seria no Rio de Janeiro. Eu lembro o que eu estava fazendo naquele dia, porque eu sabia que a gente iria sofrer muito. Hoje você está vendo a militarização da Guarda Municipal, né? Que a gente tem uma decisão na Justiça que proíbe a Guarda de usar o taser, o spray de pimenta, a bala de borracha, e a Prefeitura descumpre e vai ser nos jogos, e depois dos jogos isso vai aumentar. Não só os camelôs, a população de rua, que é o povo que fica vulnerável na cidade. A gente vem sofrendo, mas eu acho que isso não vai passar, porque isso é um modelo de cidade que a Prefeitura quer. As comunidades da Zona Sul, ameaçada, era um local que ninguém queria morar, né? Porque quem mora no morro é cabrito, mas o povo mais pobre foi lá e construiu, deu o jeito de construir, ninguém queria ir para lá. Hoje as pessoas estão sendo expulsas para fora dos morros, né, onde construíram suas casas, das favelas, das comunidades. E eu só posso ir em Ipanema se eu quiser ir para lavar calcinha de madame, entendeu? Eu não posso ir para a praia, eu tenho que ir lá como empregada doméstica.
Agora eu não posso nem te dizer que aqui, embora a gente tão pobre assim, né? Porque mudou muito, né? Então aqui mora pessoas diversas. Ali é o Leblon, que é a área de pessoas realmente de poder aquisitivo mais alto. Entendeu? Leblon, Ipanema, Copacabana. Teve várias mudanças aqui. Entendeu? Como você está vendo, várias construções estão sendo levantadas dentro da comunidade. São os gringos que estão vindo e estão comprando. Não é a comunidade que está melhorando de vida, não. Porque eu sei que muita gente aí dentro da comunidade não tem condições de construir o que está sendo construído agora. Entendeu? Não ia ter capacidade para fazer um apartamento daquele lá com aquela estrutura que está lá. Não tinha rosto nenhum aqui, nada disso existia. Passaram a existir com a gentrificação. Agora, tu vai lá dentro mesmo do lugar, você tem hostel lá para dentro. Se você entrar nas vielas mesmo, você vai ver casas sem saneamento básico. A comunidade fica sem água. Favela, espera 1 semana, 2 semanas para poder chegar água à casa do pobre. Porque os hostels aqui não faltam água. Eu acho que isso foi um teste, né? Pan-Americano, porrada, aí continuou do mesmo jeito. Copa do Mundo, porrada, aí continuou do mesmo jeito. Olimpíadas, porrada, vai continuar do mesmo jeito, porque a intenção da prefeitura é a cidade modelo, entendeu? Essa cidade aqui não é para pobre, não é para camelô, não é para morador de rua. Quanto mais essa cidade é uma cidade espetáculo, quanto mais ela é uma cidade que você está prevista para mega evento constante, mas ela precisa garantir uma sensação de segurança. Sabe, olha como conseguimos controlar os pobres, né? Nós podemos fazer com que eles não ultrapassem a linha que a gente quer, né? Eles colocaram as tropas aqui com a desculpa e com o discurso de que estava trazendo paz também pra gente. E de que a gente não teria mais tiroteio, de que a gente conviveria com eles tranquilamente. E que com a entrada do exército iria vir escola, saúde, casas, saneamento. E iria ser investido dinheiro aqui que nunca teria sido investido na nossa vida de Maré. Só que a gente viu esse dinheiro sendo investido, mas a gente viu esse dinheiro sendo investido na permanência desse exército aqui. Porque se tivesse um projeto, digamos, olímpico, que abrangesse a cidade como um todo, as favelas elas teriam que ser tratadas como cidade também. Eu acho que acabam criando um apartheid assim, né, dentro dessa lógica de prender a gente no lugar onde a gente está. Na verdade, eles estavam querendo levar a ideia de que a gente era o perigo e precisavam colocar tanques de guerra aqui. Se a gente estava dentro de casa, tinha invasão do exército dentro de casa. A gente recebia denúncias de mulheres que eram violentadas pelo exército. A gente recebia denúncias de pessoas sendo assassinadas e as mães não podendo pegar os próprios corpos dos filhos porque o tanque de guerra cercava. A gente viu, assim, a gente teve que conviver com uma maré onde a gente não conseguia se manifestar. A gente não conseguia se colocar, a gente não conseguia protestar contra aquilo que a gente estava vivendo, contra todas as violações de direitos humanos que a gente estava vivendo. Quantos moradores hoje na Maré não estão sem braço, sem perna, porque eles viam que o carro era suspeito e atiravam no carro, segundo a lógica deles, né? O que é o suspeito, né? Suspeito para eles são todos aqueles que convivem nesse espaço. Eles atiravam 24 horas. Era tiroteio todos os dias e 24 horas. Depois que entrou o PP, questão de baile, essa parte festa, reduzindo, até que hoje não temos mais. A polícia, ela barra, né? Ela barra. Então já teve episódio de festas assim, como eu posso dizer, festa de família, né? Que tá rolando até tal hora, tem que abaixar, tem que desligar, tem que muda a música. O pessoal daqui gosta de funk, a maioria do pessoal aqui gosta de funk, que é um embate, o funk, eles associam com
não sei, com droga, com crime, com sexo. Então sempre manda desligar, baixar ou não ter, né? E a gente se sente invadido, né? Na Raia da Paz, eu tava presente, tava com amigos e tal. Aí vi um pessoal conversando e tal, daqui a pouco começou a rolar discussão. Discussão, daqui a pouco eu vi os policiais se aproximando. Eu só vi um tirando a granada, foi daqui, ele tirou o pino da granada e jogou no meio da confusão. Não perguntou, não falou, não tentou conversar, truculência total. Ele chegou, jogou e bum, jogou, começou aquela correria. Aí começaram a jogar granada bomba de efeito moral, direto. Eu já não estava enxergando mais nada, eu comecei a correr em direção à casa do amigo. Eles têm aval do Estado para fazer isso. Duvido que se acontece uma confusão daquela na Zona Sul, se eles iam conversar, ia fazer até carinho nos caras, tá ligado? Chegar, pô, não, que não sei o que tá acontecendo. Aqui não, aqui é truculência, aqui é porrada, aqui é violência, cara. A gente tem um grupo chamado Jacarezinho RJ, né, que tem, sei lá, quase 8 mil membros de moradores do Jacarezinho que vão se informando, vão informando as pessoas sobre, enfim, tiroteio e tal que tá rolando. E aí, a primeira postagem que tinha é, um morto na beira. Aí, caraca, aí a gente comentei com o meu amigo, falei, cara, a gente tem que ir lá, não sei o que, vou pegar a câmera e pá, e vambora. Aí, porra, desci. Quando eu desci, me deparo com a cena, é o Alielson com um tiro de fuzil, se não me engano, aqui na nuca, todo ensanguentado no chão, com um pacote de cachorro-quente na mão, né? Então, a cena que eu chego, que eu me deparo, é com uma revolta popular, de tipo, caralho, fudeu, mano, a galera vai partir pra cima, como partiu mesmo, assim, sabe? Pedras, tipo, pedaços de móveis velhos, foi tudo arremessado. Eu me sinto muito desgastado com várias situações, assim, né? Desde o direito de ir e vir, a ver, senhoras com mais de 80 anos reclamando que a gente vive o pior momento na favela do Jacarezinho. Eu acho que isso se deve muito a esse cordão de isolamento impulsionado pelos mega-eventos. A gente não pode esquecer que os mega-eventos hoje não são só a Olimpíada, Copa do Mundo, PAN 2007. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade espetáculo, cidade dos mega-eventos, o ano inteiro. E o espetáculo é esse, o espetáculo é muita operação policial, muita pirotecnia, tiro, né? E as Olimpíadas, sempre o legado que acaba ficando é um reforço, né, de equipamento policial. E o legado que me deixou e me marcou muito foi o tanque de guerra passando na minha porta todos os dias e interferindo o meu direito de ir e vir, que foi conquistado não pelas mãos do Estado, mas sim pelas mãos dos próprios moradores dessa favela chamada Maré, que construíram suas ruas, que construíram suas casas, mas que durante 1 ano e 5 meses a gente foi silenciado, calado, sem poder andar, sem poder circular, sem poder conviver dentro desse espaço que a gente está construindo desde 1940. Está pior do que o PAN. Vai ser pior do que a Copa, porque a Copa ela foi em vários estados, né? E os Jogos vai ser só no Rio de Janeiro.
E é muito difícil, assim. Eu acho que a população tem que se organizar, como a gente está se organizando para estar brigando contra a prefeitura, os estados. Eu acho que a questão toda hoje nas favelas é a voz do favelado contra a voz de quem as autoridades, quem o asfalto acredita, né? E sobretudo a voz de mulheres negras, né? A mídia comercial sempre diz que a gente é minoria, que a gente não tem cultura ou que a gente precisa de alguma interferência do Estado. Mas, na verdade, essa interferência do Estado é só por meio da segurança pública e a gente sempre defende a ideia de que a gente é a maioria, de que a gente tem cultura e que, na verdade, eles precisam controlar a gente porque a gente é revoltado, sim, com a nossa miséria, com a nossa pobreza, com o tanque de guerra que extermina a gente, com o caveirão que está exterminando a gente e com as UPPs que estão acabando com as nossas favelas. Atenção! Ninguém vai conquistar o pão sem autorização expressa do município. O prefeito promete e cumpre sua cota no genocídio. Quem discorda será cobrado. A ordem é cada um no seu quadrado. A juventude desafia e é executada no flagrante delito de brincar na calçada. Não se dá por vencida e subverte a sigla militarista. Fala que é hora de acabar com a UPP para transformar o lugar em unidade da poesia preta, em unidade de poder popular. A regra e o jogo, feitos pelo poder da grana e pelo poder de fogo, podem sucumbir às chamas do poder do povo para fazer um mundo novo. Contagem regressiva para os jogos, maior número de corpos, medalha de caveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização, dá não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto, vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje, amanhã